Galera, eu tô bastante contente hoje porque eu tô anunciando para vocês que a gente vai começar a fazer o estudo da dança das energias. O que esse livro aqui é? O que ele fala? Bom, esse livro aqui ele vai falar sobre energia mental. Ele vai falar sobre todos os corpos que nós temos, sobre aonde começa o termino aí, né? Os chakras, a energia que a gente produz, como que a gente suja essa energia, como é que a gente limpa e várias outras coisas que são de importância crucial. É como se a gente precisasse de um mapa de navegação na vida que a gente não veio com ele, mas tem, né? Deixarem pra gente, mas a gente não sabe usar. E é mais do que o momento da gente tomar consciência, responsabilidade pelos nossos atos e ter as recompensas por uma aplicação legítima de tudo que está aqui. Então aqui eu entrego para vocês um tesouro, mas não sou só eu, né? Eu achei, assim, quando eu descobri esse livro, eu fiquei fascinada, li mais de uma vez, e ele é um mapa da mina. É algo que a gente tem que ler, reler e ler de novo, para a gente poder aplicar. Quem foram as pessoas que fizeram? Aqui foi um grupo que fez esse livro, e ele é fruto, foi o Centro Espírita Luz e Caridade de Curitiba. Por favor, não façam igual algumas pessoas que quando vão dar banho no bebê, jogam fora não só a água do banho, mas o bebê junto. Eu falei isso para um amigo esses dias, né? Quando eu estava refutando algumas coisas. Cada um pensa o que quer, lógico, né? Mas eu aqui para explicar para vocês, porque li o livro várias vezes e porque não tem uma religião específica, é que eu digo, não se preocupem com isso, porque ele é muito aberto. É um livro que trata sobre questões que têm fontes as mais diversas. Ele não tem a ver com o kardecismo, apesar de também ter a ver com o kardecismo. Então ele não se limita, porque o kardecismo ele surgiu como uma filosofia, né? E aí o que acontece? Os grupos de iniciados das escolas iniciáticas, as mais diversas do mundo, elas sempre vão questionar essas coisas e tem o conhecimento do que está aqui, né? Então, isso faz parte do aprendizado de todo mundo. Aí você fala assim, ai, mas você vai querer fazer essas coisas de iniciação e essa coisa do capeta. Não, coisa do capeta é a ignorância, né? Então, a ignorância que graça nas nossas mentes quando a gente não busca é que faz a gente ser encapetado. É que faz a gente viver no pior que a gente pode. Isso aqui é para ascensão, é um guia. Muita gente vai vender diversas linhas de conhecimento por aí, mas são coisas assim que você fala, olha, o comando Astari, não sei, pode ser real? Pode, eu não estou falando mal das pessoas. E eu adoro também conhecer, mas se bem que eu fico meio cansada, vou ser bastante honesta. Mas assim, eu adoro conhecer de tudo, eu gosto de ufologia, eu gosto de espiritualidade, mas eu acho que os círculos de espiritualidade, eles ficam muito apegados na manifestação de um ser e de outro de outro. Que tal, ao invés da gente ficar olhando muito para fora, a gente olhar para dentro? Porque só cresce, só se desenvolve, participa e verdadeiramente compreende o universo quem compreende a si mesmo antes de toda e qualquer coisa. E esse livro é exatamente isso que vai fazer. Então, assim, vai dar um mapa melhor para a gente sobre como a gente funciona. A gente aplicando essas coisas vai ter resultado concreto na matéria, aqui na 3D. Porque tudo começa no mental, em outros planos, para depois terem a realização aqui. A gente teve o desafio que a gente fez de 21 dias, né? E esse desafio, o que aconteceu com ele? Eu fui explicando diversas coisas, mas sempre tem mais coisas para explicar. E outra coisa, a gente se trai, porque a gente começa a fazer ali, começa a mentalizar, depois você fala assim, mas o que eu fui criar? Se eu tivesse mais consciência, eu teria criado coisa melhor. Ou então, por que eu estou criando alguma coisa e de repente me trava? Qual é o tipo de pensamento, de energia eu estou produzindo e por quê? Então, o porquê das coisas faz com que eu tenha muito mais consciência para depois ter uma utilização muito melhor e ter resultados bons. Então vamos lá, a gente começa hoje, antes de toda qualquer coisa. Eu agradeço muitíssimo a todas as pessoas, não vou ler o nome porque é muito grande de todo mundo, mas vou deixar aqui. Aqui não tem, acho que uma editora, deixa eu ver aqui, para quem quiser comprar o livro, né? Centro Espírita Luz da Caridade, né? Foi o pessoal que elaborado pela equipe, né? Por uma equipe de Curitiba, Paraná, e ele teve 3 edições que eu saiba, né?
Agora, eu não sei se existem outras edições, eu acho que quando vocês vão até livrarias espíritas, pode ser que vocês encontrem. O nome, A Dança das Energias, uma abordagem de energia mental. Então, toda a minha gratidão a vocês que fizeram esse excelente trabalho. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, como a gente diz na Seixinoye. E eu também não sou da Seixinoye, eu sou de todos os lugares, de nenhum, tá? É meu reconhecimento e gratidão a vocês, e quem quiser ler o livro, eu recomendo muito, não precisa ser kardecista para ler o livro. Bom, então vamos lá, o que ele começa falando? Eu vou falar aqui da introdução para vocês, vamos lá. Resumo, a dança das energias. Ele começa assim, ó, o pensamento é o idioma da alma. Legal, né? Bonito, né? Bonito, pelo menos, ó. Filosofia grega fala que a base do nosso pensamento, isso que a gente sabe, né? De conhecimento geral, ela veio da filosofia grega e a gente teve uma evolução passando do pensamento mítico para o pensamento racional. Mas veja bem, nem tudo é evolução. Vem com muita involução no meio do caminho, né? Quando você pensa assim, tipo uma linha reta e ascendente, uma coisa linear. A gente hoje está começando a perceber outras coisas, né? Que na verdade não seria essa coisa linear, que quando a gente muda no futuro, a gente muda o passado também. Como assim? Eu não sei, não faz pergunta difícil. Mas que diz que essa coisa não é tão certinha assim. Então vamos deixar a mente aberta para depois a gente descobrir, ver outros livros, outras histórias. Mas vamos só pensar o seguinte: o pensamento mítico, ele é de todo mal? Ele não é de todo mal, porque ele traz símbolos de coisas que a gente resolve, né? Então, símbolo, traz toda uma simbologia, traz histórias de passagem que são importantes para a nossa psique. Então, eles não são todo mal e eles não são excluídos, né? Mas quando eles falam que passou do pensamento mítico para o pensamento racional, tem até um cara, que eu vou pegar um outro livro aqui para vocês, que a gente ainda vai fazer esse, porque ele é muito legal. É do Drunvalo Melquisedeque, que ele fala aqui, ó, tem 2 volumes aqui, viu, gente? Que é o Antigo Segredo da Flor da Vida. Por que eu tô falando desse livro aqui? Eu até dei uma fugida aqui para mostrar para vocês, para falar dele. Porque ele fala o seguinte, que é um pensamento que eu acho que é muito importante de destacar. Quando você pega o povo primitivo, né? Então, os chamados índios, enfim, os aborígenes na Austrália, os índios americanos, os índios apaches, acho que é isso, né? Tem tantos índios diferentes, mesmo no Brasil, né? Tupi-Guarani, Chavantes, e aí vai. Bom, esses povos primitivos, apesar de eles terem uma prevalência do pensamento místico, eles estavam muito ligados à natureza, integrados à natureza. A gente faz parte dela, como todos os outros animais. Então, eles tinham a intuição e a ligação com energias sutis muito mais forte do que a nossa. Tinha uma ligação com o alto muito mais forte. Depois vai sendo contaminado pelo homem branco, pela mulher também, tá? Ô, gente, eu acho péssima essa coisa. Homem, subentende-se homem e mulher, tá? Então, eu não vou ficar nessa assim de ficar me explicando linguagem correta. Eu acho que a linguagem correta, a alteração de língua, a gente também tem que pensar, sem querer criar polêmica, mas ela tem que ser uma coisa natural e não imposta. E isso está acontecendo, né? Então, a língua é uma coisa viva, mas quando você tenta mexer, ainda que pareça ter boa intenção, eu não vejo toda essa boa intenção instaurada ali, né? Eu vejo uma possibilidade de controle, porque a gente muda o pensamento, né? Uma coisa diz que é verdade, que a gente muda. Olha que coisa louca, né? A neurociência hoje sabe que você muda o pensamento das pessoas através da mudança da linguagem e não o contrário. Então, é um perigo muito grande que a gente não deixe com que uma língua evolua pela utilização comum dela, mas que a gente modifique. Então, eu não sou a favor de modificar a língua, eu sou a favor de falar como eu sempre falei, né? Enfim, corrigir os meus erros, mas não uma modificação forçada. Aí você vai ter a tua opinião, desculpa se eu for contrária, mas eu não posso me calar naquilo que eu penso e sinto, porque senão eu não seria autêntica com vocês. E essa é a minha natureza, para me amarem ou para me odiar, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. O que ele fala? Ele fala que o Drunvalo, que eu estava dizendo para vocês, Melquisedeque, que as pessoas, então, que viviam nessas sociedades primitivas, elas tinham essa ligação mais forte, né? Só retomando, porque eu fiz uma curva e voltei. Elas tinham essa ligação mais forte com o alto. E aí, quando a gente vai tendo uma possibilidade de pensamento abstrato mais forte, que é isso que a gente teve, o que acontece com a gente? Parece que a gente ficou mais inteligente, e ficou, mas ele fala que é um grande risco. Por quê? Porque a gente está numa passagem mesmo, né? Como dizem os kardecistas, numa transição planetária. E como dizem outros, por exemplo, outras religiões, no Apocalipse, que é a revelação,
a gente está também fazendo diversas provas para que a gente comece a vibrar em frequências mais elevadas, né? E aí o que acontece? Até que a gente passe desse sistema de estar ainda primitivo por um outro, a gente corre um grande risco porque a gente tem uma desconexão até ter uma conexão de volta, né? Então, esse homem, esse ser humano que estava com pensamento mítico, pelo menos ele estava ligado com o alto, né? Com essa questão das imagens, com a questão da linguagem do inconsciente, com a questão da ligação exatamente com a alma, né? Alinhada. Então, mas tudo bem que é para o nosso bem. A gente vai e volta e assim a gente lê aqui, mas que a gente não tem como não falar. Bom, e eles falam o seguinte, pessoal, que o pensamento ele constrói maravilhas. E é verdade, né? Imagina quando a gente para e pensa na parte positiva dessa evolução do ser humano, pensando numa questão linear, né? Num caminho que vai em linha reta. Então, a gente tem a ciência, quando a ciência é correta. Ops, lá vai eu, né? Mas é fato, porque assim, nem tudo, ciência não é Deus. Então a gente tem que entender que tem muitos avanços, tem muitas coisas boas, mas também, como tudo que é contaminado aqui na 3D, também a gente sabe que tem muito problema na ciência. Então a gente tem que tomar cuidado e analisar qual tipo de pesquisa que não foi patrocinado. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pensar pela ciência boa de homens e mulheres que eram cientistas de alma, de verdade, de coração, de razão e que estavam um pouco desligados das questões econômicas ou de grande prestígio, né, que o ego às vezes acaba influenciando. Tá, então criaram coisas magníficas pela ciência. As artes quando elas são bem feitas, né? Quando você vai lá e você pode se alimentar das cores e formas, quando aquilo pode levar teu padrão vibracional, porque a gente sabe que a beleza, a ordem, a organização eleva com cores adequadas para tipo de frequência que você quer. Quando isso não é feito nem na música de forma harmônica e nem na artes visuais, artes plásticas, a gente tem um grande problema em quem absorve aquele conteúdo, né? E a gente tem até um ensino de contracultura que foi levado à cultura principal, dizendo que a arte, meu Deus, eu também me formei nisso e eu amo a arte, mas eu tive uma decepção muito grande de entender nos livros o que eles diziam que era. Eu não vou criticar ninguém em especial, cada um pensa o que quiser, mas eu sou da corrente de que a arte está ligada ao belo, está ligado a trazer coisas boas num mundo tão caótico, porque tudo tem que ser ferramenta, tem que ser instrumento, porque nós somos a obra, né? Não importa o que você faça, o que importa é que aquilo que você faz possa dignificar, né, o espírito, possa trazer melhorias para o coletivo e não denegrir e não deixar com que as pessoas sofram a consequência de algo que elas estão vendo e absorvendo. Você fala, não, mas a arte, você é uma caipira, uma ignorante. Já me falaram isso. A arte, ela tem que ser alguma coisa de crítica contra o sistema, disso, daquilo. Gente, peraí, assim, né? Ela pode até ter esse papel, mas vamos pensar que tudo pode ser, eu advogo essa colocação da arte, da música, como algo que vai nos auxiliar, né? Qual é o nosso grande propósito? Agora, se o nosso propósito for deixar todo mundo lá embaixo e destruir com tudo, vai em frente, vai umas porcaria de música, de arte, tá tudo bem. Eu não tô falando que a gente sempre faz a perfeição, não. A gente faz o que a gente pode, com a técnica que a gente tem, mas a gente tem que ver da onde a gente vai captar as coisas, como a gente vai educar as nossas emoções, aonde a gente... Porque quem faz arte, seja a modalidade que for, seja escrita, seja artes visuais, seja música, sabe que vai beber de alguma fonte. Essa fonte pode ser ruim, negativa ou pode ser boa. Então você tem que ter pensamentos e ideias boas para você entrar em correntes boas. E isso aqui vai mostrar para vocês, se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, o que eu quero dizer. E lá atrás, eu sempre soube disso, porque eu sempre gostei de arte, sempre tive essa inclinação de escrever, de pintar, de fazer meus quadros, e sempre soube que eu tinha muita influência para fazer isso. E aí, quando eu fui fazer a especialização em direitos autorais, eu percebi também que todo mundo, todo artista, porque todo advogado que trabalha com essa área, porque gosta muito de arte, todo artista, todo advogado que trabalhava com pessoas que criavam ou que criavam eles mesmos, sabiam disso, né? Então eu falei, nossa, eureka, eu não sou ponto isolado. Então se você não sabe, agora você está sabendo e vai entender melhor ainda com isso aqui. Vai fazer sentido para você. Vamos lá agora.
Bom, potencialidade do pensamento. Então, ele pode levar a coisas muito boas, como obras maravilhosas de arte, como filosofia, como ciência, mas também a coisas muito ruins. Quando você está pensando e você é capaz de articular ideias, se você levar o teu ego às últimas consequências de uma forma egoísta, mesquinha, então você vai criar caos ao seu redor, você vai criar doenças para você vai criar desarmonia para quem recebe aquelas vibrações, tanto pelo silêncio, só pela sua presença, e nem precisa ser presença física, não, sua presença no mundo, porque você está alimentando correntes negativas, como quando você tem um destempero e você age de forma inadequada com terceiros, né? Então, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por vibração do simples existir que você tem. Então tá. Então, ok. A potencialidade do pensamento leva às coisas boas e más, né? E leva inclusive às guerras que a gente vê. Bom, o importante é o nosso direcionamento ético e estético, né? Sobre o risco de naufragar sobre poderosas correntes. Então aqui, né? Vocês vão ver depois o que são essas correntes, que é bem legal. O homem sempre esteve envolto em campos de energias mentais, vitais, de formas ideoplásticas. Conhecimento antigo de culturas diversas, que eu até coloquei isso aqui para vocês verem, que não é só a questão aqui do kardecismo, tá? Para os hindus, né? Então, para os hindus se chamava prana, energia vital. O ki dos japoneses ou o shi dos chineses é a mesma coisa, é a mesma energia vital que a gente está envolto. Mas a gente tem, vocês vão ver aqui a questão das energias que a gente que tem, né? Tudo vem de uma única fonte e aí depois ela vai criando qualidades de acordo com as consciências que elas se revestem essas energias, com a vontade, o desejo, as emoções que são impressas nessas energias. Enfim, elas são usadas para criar planetas, para criar tudo. Então, desde o macrocosmos ao microcosmos. É com os tijolinhos de construção. Isso a gente está falando da energia cósmica, que vocês já vão ver, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente teve uma mudança de paradigma da física newtoniana, pensamento dualista de Descartes, né? Então, a gente tinha, assim, como se fosse o universo, um grande relógio, e é tudo mecânico, é tudo previsível, é tudo certinho. Você fala, Carla do céu, mas que você vai falar agora de física quântica? E você vai ser uma daquelas que vai falar. Os meninos falaram, os meninos, tá? Eu também posso, tá? Mas não é só isso, não. O problema, sabe qual que é? É porque aqui, quando a gente tinha esse paradigma, era tanto com relação à filosofia de Descartes, quanto à física de Newton, que falava que o universo era como um reloginho. Foi bom e foi importante? Foi. Tudo tem sua importância, a gente não pode tirar. Por quê? Porque no mundo aqui físico mais denso, existem certas leis que eles conseguiram ter precisão de muitas coisas, conseguiram aplicar essas leis da física, né, que eles delinearam, que eles descobriram. Então tem importância, Isaac Newton não deixa de ter sua importância. A questão foi descoberto depois, né, começou com Einstein, que daí teve a lei da relatividade, depois seguindo na esteira dele e com novos horizontes abertos. Aí você pega Max Planck e outros, né, físicos que foram pela física quântica descobrindo que o micro, né, universo não se comporta como macro. E aí foi de bugar a mente, porque aquelas filosofias, enfim, antiquíssimas, culturas antiquíssimas, elas encontraram respaldo em tudo que diziam em prova matemática e física, gente. Então, você tá vendo, você tá falando que aquilo que eu tava falando antes era ilusão, mas eu te provo que não era. Eu te provo que isso é muito verdade, que isso é muito real. Então, foi o que aconteceu com a gente saiu desse paradigma de que o universo era essa coisa certinha em matemática. Funciona até a página 2, funciona para o mundo macro, não para o mundo micro, né? E se bem que na nossa vida esse mundo micro vai influenciar muito mais do que a gente gostaria. Mas isso é conversa para outro lado, para outra direção. Aí eles vão citar Amit Goswami, que eu amo esse cara, já li vários livros deles, tem que trazer para vocês aqui também, mas falando que a consciência é a fonte causal do espírito, onde a mente modela a realidade e o mundo arquetípico da consciência gera um mundo material. Então, o Amit Goswami, dentre diversas ideias que não são conflitantes, mas são muito bem explicadas, com o paradigma atual, que é de crescimento e expansão
e realidade, uma realidade que transcende, né, que a gente sabe que tem um passo no passado muito forte de diversas religiões do mundo inteiro, filosofias. Aliás, vamos pensar que a religião é um pouco problemática porque ela coloca dogma, mas quando a gente pensa em conhecimentos mais puros que trazem essas coisas, esse conhecimento, né? Então o que ele fala? Ele fala assim, ó, primeiro vem a consciência, mas a consciência não é um subproduto do cérebro. O cérebro é o que? Ele faz parte do corpo físico, é como uma vestimenta do espírito, tá? E aí a consciência, ela é anterior e ela não precisa. Ela precisa desse corpo físico para se manifestar em realidades mais densas. Mas a consciência em si, ela não precisa de um corpo onde ela tem a verdadeira natureza. É que de acordo com os mundos que ela vai, as leis que tem, ela veste um corpo necessário, né? Então seria isso. Continuando. Gente, eu dei uma bugada aqui. Mas a minha bugada não foi mental. A minha bugada foi que eu cliquei em alguma coisa, que eu tenho aqui um negócio para lendo para vocês, né? Fazendo uma leitura e depois eu vou explicando para não me perder na beleza do caminho. Então tá. A natureza física do universo é ondulatória. E nesse espectro coabita-se com realidades em frequências paralelas, de percepção limitada pelo ser humano. O que significa isso? Bom, beleza. Olha só, eu vou tentar dar uma explicação que alguns anos atrás eu tive uma coisa que foi meio eureka, lendo um trabalho científico. E para explicar de uma forma que faça sentido, eu tenho que pedir iluminação para o alto. Eu não estou com esse trabalho aqui e a gente quer explicar da melhor maneira possível. Daí você fala assim, bom, pode ser que quem esteja assistindo aqui já tenha essa ideia muito clara, pode ser que tenha alguns de vocês que não tenham, porque quem se interessa por esse assunto já leu algo do gênero, às vezes lê muita coisa e quer ver um outro ângulo de vista. Tá bom, vamos lá. O que significa que a natureza física do universo é ondulatória? Bom, você sabe que pela física quântica você pode ver as coisas que te rodeiam como partículas ou como ondas, né? A gente vê como partícula, tem uma densidade material, nós temos também um corpo denso que nos permite, e eu acho que essa é a charada do trabalho científico que eu li há tempo atrás e que me esclareceu um pouco das coisas. Pensa que nossa percepção vem dos 5 sentidos que nós temos. Aí você fala, como assim? Bom, a gente tem um corpo físico, vocês vão ver depois aqui uma definição que eles trazem do Greg Braden, que fala, né, que nada é físico, no final das contas nada é sólido, né? Então tá, mas a gente tem essa percepção que seja, porque a gente tem esse corpo que a gente veste, que é mais denso que outras energias sutis que nos envolvem. Ok, legal, bacana. E o que isso acontece? Acontece que essa densidade nossa, ela é similar de alguma forma a outros corpos, não só corpo físico, mas corpo de matéria em geral. Então, a gente tem a percepção, né, de tato. Depois você tem a questão visual, porque a luz que chega, né? Então, o fogo lá que queima no sol, o fogão, né, que queima no sol, então ilumina todas as coisas, e essa luz dos objetos reflete de volta, então chega e ilumina, essa luz reflete de volta na nossa retina, e aí faz com que eu consiga captar a imagem, né, que vai ser transmitida então para minha retina, e eu vou ver comparando com outros elementos ali, né, no neocórtex responsável pela visão. Eu vou comparar com outros elementos tais quais aqueles, numa forma de raciocínio, eu vou entender que aquilo que eu estou vendo é uma pedra, uma mesa, uma cadeira e tudo mais. É tudo tão rápido e tão perfeito, tão bem feito, que eu não paro para entender que o universo tal qual me chega é tudo por ondas. Por quê? Porque o que me chega da visão daquele elemento não é exatamente o elemento que eu estou vendo, mas é a vibração que solta dele, a luz que nele chega e reflete de volta, chega na minha retina e eu vejo a luz, a informação da luz, é uma onda de luz. Depois eu escuto alguma coisa, é uma onda sonora que eu escuto, né? Então, todas as coisas que eu vou tendo percepção pela possibilidade de apreensão do mundo pelos meus 5 sentidos, são ondas as mais diversas que vão me contando a história do que me rodeia, do que me cerca, né? Então, se eu fosse uma alienígena gelatinosa, essa é a imaginação, né? Se eu fosse uma coisa gelatinosa, mas uma densidade diferente, sem olhos, sem boca, sem nada, esse mundo, ele não faria sentido para mim. Eu não estaria
a densidade, vamos supor, eu fosse uma coisa gelatinosa, mas de uma outra densidade, tá? Eu não veria nada do que a gente está enxergando aqui, né? Porque eu estou me colocando bem no personagem da gelatinosa. Né? Você não vai ver, você não vai ter a mesma percepção. Você tem que ter todos os aparelhos sensores, tais quais a gente tem, parecido, né? Aí você pega os outros bichinhos, que tem boca, nariz e coisa e tal. Então eles estão participando com a gente, porque eles têm uma densidade similar, né? Então eles podem estar no plano material, mas eles vão ver com outras cores, porque o espectro visível deles é outro, né? Agora, pensa que nosso espectro visível, ele é tão pequenininho, é 0,001 não sei quanto, de toda a luz que existe, então eu estou enxergando muito pouco. Imagina quantas realidades que tem, tanto para a esquerda quanto para a direita, desse espectro de luz. Né? Quantas realidades coexistem que não é audível, né? A minha possibilidade de ouvir, que não é possível de enxergar. Então imagina que a Terra tal qual eu vejo, ela não é a Terra de outras criaturas que estão do meu lado nesse exato momento, porque os aparelhos de percepção, a densidade que eles têm é outra. Então essa Terra explicada por mim é uma coisa, né? Agora explicada por outras formas de vida é totalmente outra. Eles podem ter um acesso que nos inclui, ou eles podem ter um acesso limitado à densidade que eles habitam, né? E provavelmente é assim, só um ser muito superior de evolução, de compreensão, de entendimento, poderia ver várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não sendo o nosso caso, então a gente vai ver de forma limitada. Então vamos lá. Então a natureza física do universo é ondulatória. Por quê? No universo inteiro, porque tudo são ondas de frequências diferentes que eu posso captar como coisa sólida ou não, né? Então eu vou ver como onda ou eu vou ver como partícula. Mas não só essas coisas densas, com uma densidade que eu vejo, mas aquilo que eu não estou vendo e estou recebendo são as ondas que estão chegando também, né? Que mais aqui? Na dimensão psíquica, tem-se também o aspecto ondulatório, onde há identificação pela sintonia mental entre semelhantes vivos ou mortos. O que significa isso, gente? Olha, na dimensão psíquica. Então, o que tem na dimensão psíquica minha? Eu tenho pensamentos e tenho emoções, né? Que é o meu psiquismo. Então, tem todo um mundo que a parte de nós todos, que é esse mundo psíquico, né? Composto por ideias, que são campos de informação, né, de imagens, de emoções, tudo isso é a dimensão psíquica. O aspecto ondulatório, por quê? Porque tudo que a gente cria com o pensamento, a gente está criando também. E aquilo que a gente constantemente alimenta, vai ficando cada vez mais forte e grudado na nossa aura. Então são formas ideoplásticas, né? São formas de vida, porque os pensamentos são coisas vidas, que tem alguns que chamam de forma pensamento. E aí vocês vão ver depois o perigo. Mas olha só, quando a gente tem pensamentos, esses pensamentos, eles vibram, né? Eles estão vibrando, eles são coisas vivas. E eles atraem pensamentos semelhantes. Então, por isso que eu vou atrair pessoas com pensamentos semelhantes, vou atrair situações semelhantes àquelas que eu constantemente alimento. Então, orai e vigiai, né? Para quê? Para limpar a minha produção de pensamentos, de ideias, de emoções, e para que eu tenha consciência daquilo que eu estou vivenciando e não embarque, né, no negativo. Então, assim vai, vamos lá. Papel da inteligência, memória, imaginação, vontade, emoções podem levar. Aí ele fala uma coisa muito interessante, que a gente tanto vai para o futuro, para o passado e para o presente em outras localidades. Localidade não só de espaço, mas também de tempo. Então, olha que curioso como a gente pode ir sem o corpo físico para localidades além da imaginação. Agora, se não vou parar aí, calma, quer dizer, vou parar aí. Vou para umas coisas mais concretas aqui, dando continuidade ao que eu sublinhei como mais importante para dizer. Aristóteles deixa uma mensagem parecida com aquilo que eu disse sobre orar e vigiar de Cristo, né? Há 2.500 anos atrás, ele falou, tu és o reflexo do que pensa diariamente. Então, galera, olha que importante isso. A imagem mental que eu penso de mim, o que eu penso das pessoas, o que eu estou nutrindo como emoções predominantes, né? Eu vou ser o reflexo disso. Então, 2.500 anos ele já falou para nós, presta atenção no que você está pensando. É a mesma coisa aquela situação de eu estou alimentando, qual lobo eu estou alimentando, né? O bom ou o ruim? Acho que é isso, né? O ditado. Eles falam aqui o seguinte, quer dizer, eles estão falando, tá? E eu tô falando que eu acho aqui, explicando mais para vocês. Não se aconselha ficar na dimensão dos problemas e muito menos dividir. Olha que sério isso aqui.
Você não deve dividir com terceiros detalhes, né? Porque quando fazemos isso, atraímos sobre nós essas imagens mentais negativas que podem acabar por ofuscar a própria imagem que temos de nós mesmos, né? Então, o que significa isso? Nós estamos cocriando o tempo todo, né? E quando eu fico choramingando e fico falando de problema pro outro, a gente ainda tem um pouco do vício de fazer isso, né? Eu procuro não fazer, mas de repente eu vejo que estou fazendo, ai meu Deus, eu não sou de reclamar muito, mas tem coisa que pega, né? Aí você vai falar, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Pra quê? Pra quê falar isso? Por quê? Daí você diz, por quê? Porque os amigos reúnem pra falar. Não, gente, olha só. Eu sempre gostei muito de ficar em silêncio. E aí, rezar, ficar em silêncio, ficar em meio à natureza, deixar dissipar aquela emoção, porque aquela emoção, ela não é nossa, né? Aconteceu alguma coisa, tenta fazer isso. Se você precisa falar para alguém, fala, mas procura não falar para muita gente, procura primeiro dar uma apaziguada naquela emoção, deixá-la um pouco mais leve, porque se a gente vai ficar falando para todo mundo, é o que eles estão falando e é verdade. Tanta gente vai acabar deixando a nossa imagem mental, pelos comentários que faz, reduzida, como quando os outros projetam, porque você está projetando, a gente é tanto antena, né, para receber essas imagens mentais, ideias, pensamentos, formas, pensamentos, como a gente é quem está emitindo, né? Então, retransmissor, né, dos nossos pensamentos e ideias. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente começa a falar para várias pessoas coisas que não são legais sobre nós, ou sobre problemas que a gente está vivendo, eles vão jogando essas imagens que fazem da gente, vai vindo para a gente, daqui a pouco a gente está aqui, assim, amontoado. Todo mundo vai ficar assim? Não, não vai. Sabe por quê? Porque tem gente que é mais forte que isso. Mas, você tem que ver que às vezes você vai ter momentos que você vai estar meio para baixo, e aí você vai acabar ficando mais para baixo ainda. Então não faça disso um hábito, vez ou outra a gente faz, mas não faça disso uma constância, um hábito. Os pensamentos que temos têm forma e movimento, são fluídicos e se ligam ao perispírito como num espelho, né? Então, olha que coisa louca. Isso aqui eu vou dar até um exemplo que eles deram que é muito bom, né? Então, o que é isso? Pensamento você criou, é uma coisa viva, forma pensamento. Ele tem forma, né? Então, ele tem uma forma e ele tem movimento, como se fosse filme. São fluídicos e se ligam ao perispírito como espelho. Isso aqui a gente vai falar de todos os corpos que a gente tem mais para frente. Para os kardecistas, eu vou falar sobre os teosofistas, que é a linguagem mais comum dos corpos que chegou até nós, e vou fazer uma comparação com os kardecistas. Mas para os kardecistas, porque é um sistema muito básico, né, dos corpos que eles falam que a gente tem, que vale a pena aqui falar sobre para explicar o que é perispírito que fala. Então a gente tem o espírito, né, que é a consciência ou corpo causal, segundo os teosofistas, né? E aí você tem segundo, né, o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? E o perispírito então faria essa ligação, essa ponte do espírito com o corpo físico. E aí ele fala que fica no perispírito essas formas de pensamento. É muito simplista a visão de Kardec, mas talvez tenha sido propositalmente feito dessa forma para que não houvesse confusão ali, né? Até por quando foi criado. Depois André Luiz vem e explica, traz mais, e além deles, né, no kardecismo. Então, quando a gente vai comparar aqui mais para frente, vocês vão ver que legal, né? Uma coisa mais detalhada falando de cada um dos corpos. Mas beleza. Mas, Carla, por que eu vou achar? O povo inventou essas coisas de corpo. Bom, gente, olha só, vocês vão ver que não é invenção, sabe por quê? Hoje, a medicina reconhece até, acho que a Anvisa, a acupuntura. E muitos médicos fazem e tentam puxar só para si para fazer, né? O que é meio injusto, porque tem vários outros profissionais, como minha mãe, que é fisioterapeuta, muito capacitada, já ajudou e ajuda muita gente, por exemplo, com a acupuntura. E aí, como é que funciona a acupuntura? É medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos, assim como os indianos também, né, com conhecimento dos Vedas, pela Ayurveda, traz muito conhecimento desses outros corpos e como eles influenciam, como causam doenças e como você acha cura pelo tratamento, com base nesse conhecimento, gente. E traz resultado fantástico, então não tem como. É que eles tinham esse conhecimento com variações, né, algumas variações pela cultura local, mas que no cerne da questão, com tratamento tanto por uma linha quanto por outra, são fantásticos, magníficos. Então não é uma invenção, é uma distinção de nomenclatura
distinção de algumas coisas como forma de tratamento, que deve ser inclusiva, que deve ser, na verdade, um leque amplo de possibilidades que você vai ver de acordo com a tua inclinação, pode conhecer um ou outro, mas que faz efeito, né? Então é só um esclarecimento. E aqui a gente teve uma visão, infelizmente, materialista, a gente também é uma cultura bastante nova, né, no Brasil, mas que sempre aceita muito isso, né? Com uma mentalidade aberta, apesar de ser recente. Quando a gente pensa na nossa colonização, né, de um povo jovem, quando a gente compara com o povo indiano, com o povo chinês, né? Mas, enfim, daí você fala assim, mas essa juventude toda não tem a ver com o espírito. Não tem, provavelmente a gente migrou de outros lugares, nas reencarnações várias. E para quem vai falar, mas reencarnação, agora você vai entrar nisso, reencarnação. Bom, a reencarnação, quando a gente pensa no hermetismo, eles acreditavam na reencarnação, os católicos acreditavam na reencarnação, só que eles não confessavam isso, né? Porque lá atrás houve um concílio, que eu não lembro qual foi agora, que baniu, não vamos mais falar de reencarnação, senão o povo abusa. Então eu acho que houve, não sei se foi por causa disso ou não, mas foi banido, mas todos acreditavam na reencarnação, né? Só o povo é que não ficou sabendo muito disso, mas vamos lá. Você tem que voltar? É uma outra questão, né? O budista fala que quando você se ilumina, é como se você acendesse uma luz e o que era escuro fica claro de uma vez. Então você pode sair da roda de samsara, né? Você pode sair dessa volta de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu acho que o budismo tem umas coisas muito legais, vai num passo além do kardecismo. Tá? Mas eu não estou criticando, não. Eu acho que cada um trata de uma esfera de conhecimento, alguma coisa. Quem tem razão, não sei. Né? Vocês escolhem o que vocês acharem, né? Que ressoar com o coração de vocês. Eu acho que de acordo com a nossa possibilidade de compreensão, com a nossa maturidade espiritual, para entender certas questões. Mas vamos ficar aqui no básico, porque o básico vai resolver muita coisa para a gente. Bem aplicado, vai trazer uma possibilidade de apreensão do que está além. Vamos lá. Okido, o que a gente tá falando aqui, ó? Que eu ia dar um exemplo para vocês, que foi o exemplo do livro. Ele fala assim, ó, sabe uma pessoa que tem muita raiva de uma outra e não confessa, não fala para ninguém, mas que queria matar a outra, mas ela não posso fazer isso. Então a pessoa assim, ela não vai fazer, ou ela vai fazer isso ou ela não vai. Não vai porque ela acha que não deve fazer, mas ela tem muita vontade de fazer. Eu quero matar a outra, eu quero bater na outra. Quanto mais ela vive aquela situação no mental, com emoção e criando imagens mentais, isso vai ficando impregnado. Aí quando você pega uma pessoa muito sensitiva, ou então você pega um espírito desencarnado, que a gente não tem então essas barreiras de que normalmente a gente se reveste aqui, porque a gente está muito densificado. E você pode até se sentir meio mal perto da presença de certas pessoas, né? Porque elas têm uma aura carregada, porque elas têm diversas formas de pensamento que não condizem com as tuas. Mas você não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Agora, uma pessoa muito sensível que trabalha com isso, ou uma alma que está desencarnada consegue ver como se fosse um filme, olhando para outra aquilo que se passa com formas de pensamento. Então vai ver toda uma cena onde um mata o outro, onde acontece miséria, né? Então cuidado, orar e vigiar. Primeiro porque, se você alimenta pensamentos, ideias assim, esses pensamentos que se alimentam, o que vai acontecer? Pensamentos similares atraem pensamentos similares. Então essa corrente vai ficando mais forte. E isso que você criou inicialmente, que saiu daqui para cá, vai acabar te influenciando de volta com uma carga muito maior. Então, cuidado com aquilo que você pensa. Passa pelo filtro da oração. Quando a gente reza um Pai Nosso, a gente não fala que a gente perdoa as pessoas, né? Pede esse perdão para que as pessoas que nos magoarem, então a gente tem que fazer isso todo dia, porque não é normal sim que a gente sinta raiva, tristeza, que a gente sinta um monte de coisa. Mas a questão é, pega tudo ali e recicla, porque senão aquilo vai te fazer mal, e pode fazer mal para os outros também. Bom, vamos continuando aqui. Segundo Paulo de Tarso, somos observados invisivelmente por uma multidão de testemunhas. Olha que louco, né? Que são as pessoas desencarnadas ou de outro nível, outro patamar, que tem mais evolução para tanto. Né? Então isso traz a necessidade de vigiar nos nossos pensamentos. Então eu expliquei até além disso, mas aqui é uma citação de Paulo de Tarso. Ok, vamos lá, continuando. Pensamento, forma de energia que produz inevitavelmente seus efeitos. Né? Então, gente, presta atenção, isso aqui é muito importante. Emoções como orgulho, egoísmo, ódio, inveja, ciúme, etc. Uma vez emitidos emocionalmente em forma de atos, palavras e pensamentos,
são vitalizados por emoções antifraternais, vão se transferindo para o corpo físico em busca das suas regiões mais vulneráveis. Expressões de ódio podem causar câncer. Egoísmo pode causar tuberculose. Então, gente, olha só. Essas emoções baixas e ruins, negativas, aí você fala assim, ai, mas o que é o orgulho? Então, você fala assim, ai, mas eu tô tão orgulhosa de uma conquista que eu tive. Então, olha, cuidado. Você fala assim, você pode ficar feliz com uma conquista que você teve. É mérito teu, fica feliz. Só não julgue que você é melhor que o outro, porque não é. Né? Você tem seu mérito naquele campo de atuação, naquele conhecimento que você obteve e no bom uso que você vai fazer depois. Você pode fazer um mau, bom uso do conhecimento, então nem sempre ele te é benéfico. E assim vai com todas as coisas. Por quê? Porque nós viemos da mesma fonte. Quando a gente tem essa noção de que a gente veio da mesma fonte, não é uma noção só racional, mas é uma noção de quem se abriu e conseguiu sentir, entender e ter uma visão aqui por dentro. Isso te faz melhor? Não. Isso te faz humilde, sabe por quê? Porque você começa a entender que você é igual a todo mundo com algumas diferenças. Igual, mas diferente, né? Parece, eu já até falei, que parece Rui Barbosa, né? Tratar diferentemente os desiguais na medida das suas desigualdades, que é o princípio da igualdade, que só vem diferença, né? Mas por quê? Porque cada um tem uma forma de expressão nesse mundo. Mas, em essência, nós viemos da mesma fonte e temos uma capacidade, um potencial ilimitado. E nós não somos concorrentes. Aí você fala assim, mas como não, né? Aqui parece que sim. Na 3D a gente até se coloca como tal, mas a gente não é. E se a gente ouvir ali no nosso coração, a gente sabe que a gente quer se superar e não superar o outro. Se superar, atingir patamares mais elevados, olhar para o outro quando o outro tem uma conquista e pensar o seguinte, gente, essa conquista que o outro tem me faz feliz, porque eu sei que se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Lógico que tem conquistas que o outro conseguiu, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu quiser ser bailarina, com a idade que eu tenho, com o peso que eu tenho, não vai rolar, entendeu? Então, assim, e talvez, se eu quiser ser, uma professora de yoga, também eu não vou ter muito sucesso. A não ser que eu ensine a questão teórica, não prática. Por quê? Porque a minha flexibilidade é menos 15. Eu tenho uma flexibilidade péssima. E aí eu tenho uma amiga que ela tem, além da flexibilidade normal, ela é professora de yoga, ela consegue ter uma flexibilidade absurda, ela poderia até trabalhar no circo. Então ela tem diversas qualidades que a colocam como uma professora de yoga maravilhosa. Cada um, né? Eu posso fazer certas coisas, posso ter mais de um talento? Posso ter vários. Você também vai ter, muitos vão ter muitos talentos. Né? Então, todo mundo é diferente, faz uma orquestra maravilhosa. E tem aqueles nossos talentos que são similares, mas expressos de forma diferente, porque a gente vem com um background diferente. Né? Então, não preciso me preocupar em ser melhor que ninguém. Eu só tenho que me preocupar em ser sempre melhor do que eu fui ontem. Por quê? Porque eu tenho que evoluir, crescer, ter mais conhecimento, ter mais presença de espírito, ter mais alegria. Quando tudo está desmoronando, eu tenho que ser o farol que ilumina a minha vida e a sua, né? Por que você tem que ser assim? Porque minha alma pede, porque minha alma quer isso, minha alma quer conhecimento, quer expandir, quer expansão, né? Então, o que tua alma pede? Vai fazer o que tua alma pede. Se cada um fizer o que sua alma pede, o mundo vai ser bem melhor. Mas vamos continuar aqui, né? Antes que o mundo acabe. Você tá brincando, não vai acabar não. Vai demorar para acabar, a gente pode ter uma transição, mas acabar não vai. Vamos lá. A própria medicina acadêmica está chegando à conclusão de que a etiologia das enfermidades humanas tem sua origem no plano mental. O que é etiologia? É a causa, né? Então, a medicina está chegando, falei da acupuntura, que eles estão reconhecendo a acupuntura. Então, para quem reconhece a acupuntura, começa a ter essa noção de que as emoções desequilibradas, de que várias coisas é que vão causar as doenças que depois vão se manifestar no corpo físico. Okidoki. Bom, essa obra, esse livro aqui, então isso aqui a gente está acabando a introdução, tá? A gente já vai entrar no capítulo 1º, que vai ser no outro vídeo. Mas vamos lá. Essa obra, o que eles falam? Foi feita porque eles creem que tais informações, que eu mostro aqui de novo, são alerta contra consequências espirituais do hedonismo, invigilância e descalabro mental que contagia a maioria dos homens nessa fase crítica da transição planetária, da vida planetária. Não estou falando transição, que estou colocando a mais aqui. Bom, o que é o hedonismo? O hedonismo é quando você quer satisfazer os seus prazeres de tudo quanto é forma, o tempo todo, sem equilíbrio.
tudo que foge do equilíbrio nos traz um problema muito, muito grande, né? Então, eu acho que eu tenho que me mimar, fazer diversas coisas, atender todos os meus desejos, atender tudo que o ego tem. E aí, eu não paro para pensar que quando eu faço as coisas de forma desmedida, eu estou gastando energia vital, vocês vão ver no capítulo 1º, né? E na sequência aqui. E aí eu vou estar encurtando a minha vida. E várias outras consequências que a gente vai ver. Mas o hedonismo não vai ser muito simpático para nós, não. Então a gente tem que entender que a gente tem que se fazer feliz, mas que a felicidade, em todas as camadas, lembra quando a gente viu do hermetismo? Você não viu, assiste lá que é muito legal. Então, assim em cima como embaixo, tudo se repete, né? Tudo tem uma manifestação diferente, mas igual em essência, muito parecida, com as suas variações por onde se manifesta. Bom, o que significa isso? Que a alegria, né, ela pode ser uma satisfação nos primeiros níveis, ou ela pode ser satisfação, né, não numa forma desenfreada de alegria, né, coisa assim, mas ela pode ser contentamentos diferentes e com graus mais elevados de satisfação, sem tanta excitação, mas com bem-aventurança e coisas mais, quando são de níveis mais elevados. Então, conhecimento, né, que depois se integra com ações, faz com que a gente tenha a possibilidade de viver uma vida muito mais plena e satisfatória. Então, não tenho medo, porque você fala assim, essa menina chata, ela vem falar assim pra mim, que o hedonismo, essa coisa do hedonismo, eu não posso ficar bebendo, eu não posso fazer as coisas que eu quero, eu não vou assistir ela falando, não. Eu falo assim, gente, mas calma, sabe por quê? Porque se eu tirar uma coisa do C, eu te dou outra no lugar. Vem comigo que o caminho é bom, hein? Tô te falando. Invigilância de descalabro mental. O que é invigilância? Invigilância, eles falam porque assim, quando fala orar e vigiar, por quê? Porque a gente reage muito. Reação. Ação e reação. Ação é quando eu tô aqui, eu estudo algo e tô falando pra vocês. Reação é quando alguém fala alguma coisa pra mim me xingando. Eu falo, eu detesto você. Vai tomar no cu. Desculpa, eu falei pouco, né? Só deu pra entender o que eu ia falar, mas eu não falei tudo, não. Mas imagina que porque é muito rápido. Essa parte nossa do cérebro reptiliano, o que acontece? Ela tem resposta muito rápida e pega fogo rápido. E a densidade de raiva, de reação de sobrevivência, ela é muito densa e puxa a gente, né? Então, você tem que vigiar. Opa, peraí. 1, 2, 3, atenção pro outro lado. Né? E aí você não cai, né? Então, você não entra. Por isso que você tem que vigiar e orar, né? E o descalabro mental, por quê? Porque a gente vive como perdidos aqui na Terra, sucumbindo às emoções, fazendo cocriações, criando as coisas mais absurdas e bobas, que não tem tanta importância e dando importância para as coisas. Eu não fujo disso, galera, todo mundo, né? Tô falando a gente mesmo, estamos colocando no meio aqui. Eu não sou nenhum alecrim dourado, né? Que nasceu sem ser semeado, né? Então, eu tenho as minhas virtudes, as minhas falhas, eu tenho coisas que eu faço bem, tem coisas que eu faço mal, e o importante é a gente se corrigindo no caminho, né? Não para o ego, para uma questão de ser bonzinho, mas para viver melhor, né? Mas vamos lá. Que mais que a gente tem antes de acabar? Aqui, ó. Essa aqui é pra... Gente, essa aqui é pra bater mesmo. Essa aqui vai pegar pesado, mas eu gosto. Os homens agem como crianças espirituais, disputando como brinquedos as ilusões do mundo. As páginas do livro trazem aprendizagem evolutiva, ensinando amor aos inimigos, perdão incondicional das ofensas e o caminho da reconciliação para quem consegue dar a outra face. Eu vou fazer o meu à parte para terminar esse vídeo aqui. Bom, primeira coisa que eu acho lindo quando eles falam que é verdade, né? Que a gente fica disputando como brinquedos as ilusões do mundo. Então, gente, que coisa, né? Quanto tempo desperdiçado. A gente tem que conquistar, mas a gente tem que, antes de toda qualquer coisa, se conquistar, né? Porque a maior conquista que a gente faz é interna, que se reflete no externo, e não conquistar o externo e disputar o externo como se não houvesse amanhã, que são as ilusões que tudo se perde, já que nada tem concretude nesse mundo e é passageiro temporário, assim como a nossa vida é curta. Então, há algum mal em ter prosperidade financeira? Nenhum. Mas, quando você está edificando você e tem como consequência
a questão financeira. Você pode fazer toda e qualquer profissão, mas o importante é que no caminho você está fazendo o seu melhor e de uma forma que você está levando harmonia, que você está levando coisas boas para as pessoas, né? E está colhendo como fruto do seu trabalho, tudo bem. Então, cuidado aonde você coloca a sua atenção e como coloca a sua atenção. Então, eu não sou contra não a parte financeira, eu só estou dizendo sobre o que a gente tem que ter atenção no que eu concordo aqui. Agora, quando fala sobre perdão incondicional das ofensas, caminho da reconciliação, para quem consegue dar outra face, então vamos separar um pouco o joio do trigo aqui, tá? Vou separar um pouco o que é uma coisa que é outra. Gente, quem tá num coração puro e bom pode ficar triste com as coisas que os outros fazem, mas não fica preso àquelas coisas. Então não vai achar que o outro é inimigo. Só vai olhar para o outro, conhecimento é poder. Vai olhar para o outro como uma pessoa que ainda está mal resolvida na vida, né? Então eu posso ficar chateado, né? E aí, pro cara que tá assistindo aí, porque geralmente eu falo, eu sou mulher, né? Eu falo no feminino. Mas eu posso ficar chateado com as coisas, você pode ficar. Mas o que acontece? O outro é num outro nível de compreensão. Quando ele tiver uma compreensão mais alargada disso, ele vai parar com essas bobices, essas coisas. Então, e Divaldo Franco falava uma coisa que é super legal de repetir. Quando o outro não gosta de você, o problema é dele, não é seu. Eu tenho um problema quando eu não gosto de você, né? Por quê? Porque daí eu fico remoendo aquelas coisas e a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, às vezes, quando eu vejo que alguém não gosta de mim, eu faço o quê? Eu tento me aproximar, dou mais uma chance. Quando eu vejo que não vai, eu faço assim, vai viver a sua vida, viva a mim. Eu canso um pouco, né? Aí tem uma nova chance, eu tento, mas daí chega uma hora que você fala, quer saber? Não preciso disso, né? Então, quem vibra em consonância com aquilo que eu faço, que eu falo, que eu vivo, vem pro meu lado, vamos, né, ser feliz todo mundo junto, com a mesma vibração parecida. Mas não é todo mundo que você convive que tem. Às vezes tem épocas também que a gente convive com algumas pessoas que estavam numa vibração similar por consequência daquelas histórias que a gente viveu, e tem horas que não. Então, assim, eu nunca acho que as pessoas são minhas inimigas. Eu tô aberta a todo mundo. Mas, assim, se não quer minha presença, tá tudo bem, né? Eu também não quero a presença de todo mundo o tempo todo. Então, assim, mas eu não carrego essa coisa de não gostar. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa ainda está muito na manifestação do ego, ela vai ser falsa com você, só para ficar bem na fita, né? Então, um dia ela vai te tratar bem, quando interessa para ela, e quando não interessa mais e ela está respaldada por outras pessoas que ela já fez a sua caveira, ela vai te tratar mal, né? Então, por que eu tô rindo? Eu tô rindo porque acho que todo mundo passa por isso. Tem grupos que amam a gente, tem grupos que odeiam a gente, e tá tudo bem, né? Inveja, as pessoas que são mal resolvidas, e por aí vai. E eu tenho certeza que você passa por isso. Mas não se culpe, não. Pensa só, puta, eu fui legal com a pessoa, não fui? Examina sua mente e seu coração. Puta, não fui muito legal. Então tá, né? Deixa eu ver se eu consigo me redimir pelas coisas que não foram legais. Peraí, mas eu acho que eu não tive essa culpa que o outro tá me jogando, né? Deixa eu conversar com a pessoa. Resolveu? Não resolveu? Então tá, então não resolveu, dane-se. É isso, a gente tem que saber o seguinte. Esteja bem com a sua consciência. Esteja apto a ser legal com as pessoas, porque essa é a sua natureza. Esteja apto a ser bom, porque a bondade mora no teu coração. Mas não para ser bonzinho como uma projeção do ego. E esse final eu faço questão de dizer, porque a gente não pode perder uma coisa muito importante, que é estar no nosso centro. E estando no nosso centro e sendo a gente vai desagradar muitas pessoas, porque as pessoas, principalmente em turma, querem que você siga a manada e você pense de forma igualitária, e que você nunca se destaque. Mas e se você tiver uma personalidade de liderança ou pensar diferente, né? Então você vai desagradar por ser quem você é, por pensar com a sua cabeça, por ter as suas ideias. Mas então, aí começa a ter uma divisão. Mas se as pessoas têm uma consciência maior, ainda que tribos diferentes existam, vai haver respeito pelas pessoas, porque elas têm autoestima, elas têm uma possibilidade de raciocinar, de pensar e de sempre descobrir o melhor caminho para si e para terceiros, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula introdutória, foi só a introdução, vai ter muito mais coisa. E aí a próxima aula vai ser o capítulo 1, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. A gente se vê, a gente se fala na próxima aula, no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus, saúde o seu Deus.